Então, vamos lá. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais este evento público promovido pela Sociedade Brasileira de Eubiose através da representação de Presidente Prudente, São Paulo. O tema de hoje será a iniciação em tempos de crise. Serão abordados conceitos iniciáticos na compreensão da vivência dos conflitos do cotidiano nesse início de século XXI. Quem vai conduzir o desenvolvimento do assunto será o professor Marcos Andrade, de Presidente Prudente, junto dos instrutores André Ricardo, Presidente Prudente, e José Roberto de Martinópolis. Boa noite, Marcos. Boa noite, André. Boa noite, José Roberto. Então, eu vou passar a palavra para vocês agora. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, vamos agradecer aí a presença, a disponibilidade de todos de dar um tempo para a gente discutir o tema da iniciação e tentar fazer essa relação com o mundo atual. Eu sou instrutor da Eubiose, Escola de Iniciação de Eubiose, há bastante tempo e atualmente estamos atuando em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Tenho formação como professor e alguns cursos de pós na área de gerenciamento. Atualmente sou gerente de projetos de uma empresa da área de educação. E pesquiso os estudos iniciáticos esotéricos há mais de 30 anos. Vamos conduzir a primeira parte da fala de modo expositivo. Estaremos nessa condução eu e os companheiros aqui, o André, também instrutor aqui em Prudente, e o Zé Roberto, que é instrutor na cidade vizinha Martinópolis. Gostaria que os dois falassem aí rapidamente uma espécie de apresentação para a gente já dar início logo. Boa noite a todos. Meu nome é André, sou, como o Marcos disse, componente da Sociedade Brasileira de Eubiose já há alguns anos, instrutor também já há um bom tempo, e estamos aqui hoje para desenvolver esse tema. Sou formado na área de Direito, funcionário público de carreira, e há muito tempo a gente já faz alguns estudos na área do esoterismo e da iniciação. Boa noite a todos, meu nome é José Roberto, sou da representação de Martinópolis, também já há um bom tempo. Sou licenciado na área de Educação Física, mas profissionalmente também sou funcionário público. Pessoal, a ideia, então, é falarmos a respeito de iniciação em tempos de crise. Vamos tentar colocar aqui, de uma forma expositiva e rápida, alguns conceitos, algumas ideias, um conhecimento que é tratado em escolas de iniciação, como a Eubiose, porém em outras escolas também são tratados esses temas, e nos quais a gente acaba aprendendo o funcionamento de algumas regras que dizem respeito à vida, à evolução, ao universo. E essas regras, essas leis da evolução, a forma como funcionam essas coisas, nos ajudam a entender um pouco os nossos dias. Os conceitos aqui serão passados de modo rápido, mas não é novidade. Todo mundo que tem esse tipo de interesse em temas ligados à área iniciática esotérica já conhece ou já viu em algum lugar, vai se identificar e vai poder usar essa abordagem, essa forma de apresentação nossa, como um elemento a mais para o seu próprio entendimento disso e tentar somar isso no seu universo conceitual para buscar aí um entendimento maior. Numa segunda fase, após a exposição, nós abriremos para discussão e as questões poderão ser colocadas aí no chat do YouTube. Dito isso, gostaria de deixar claro que
os conceitos e as ideias aqui, passadas, defendidas, não representam, na essência, a opinião oficial da eubiose. Somos membros da eubiose. Uma das facetas dos objetivos desta fala é a divulgação do curso iniciático da eubiose, mas as falas aqui são nossas. Então, é a nossa interpretação desse conhecimento iniciático. Muito bem, estamos falando de iniciação. Iniciação, início. Em termos gerais, podemos entender que este início é quando eu saio do chamado mundo profano e dou o meu passo de forma objetiva, consciente, eu expresso a minha vontade em buscar o sagrado, a minha vontade em entender como de fato funcionam a minha ligação com a divindade, com o cosmos, o universo, os demais planos, as outras dimensões que são mostradas para nós desde sempre, através de várias seitas, religiões, ordens. A cultura pop passa bastante desse conhecimento para nós. E eu quero entender isso de uma forma racional, lógica e bem direcionada. Então, eu busco um grupo, uma filosofia, uma escola que me dê esse conhecimento de forma sistemática. E em relação ao que é o colégio iniciático e a sua relação, nós vamos tratar aqui de uma forma pormenorizada, porém rápida. Vamos então imaginar que a iniciação, ela é a busca pela verdade espiritual, pela verdade que abrange a existência toda, não a verdade desta encarnação. Diante disso, no momento atual, a gente se depara com alguns grupos de pessoas que tentam ou acreditam que vão encontrar esse caminho espiritual através do conhecimento que hoje ele se passa, ou ele se transmite e se aceita, se recebe esse conhecimento de uma forma bastante fácil até. Por quê? Estamos num mundo que o acesso à informação é bastante rápido, é bastante amplo. Existem aí internet, onde eu consigo lá em 2 toques encontrar gente dando palpite e ensinando de um modo fácil ou de um modo mais superficial ou até enganoso todo e qualquer tema, inclusive os temas ligados à espiritualidade, à iniciação. Nós vivemos também um período onde há uma espécie de explosão do chamado mundo holístico. Então é muito fácil hoje encontrar pessoas que estão ligadas a qualquer uma das artes, das terapias que tratam com as energias, com outros planos, que enxergam outras dimensões e até hierarquias de seres que não são mais aqueles limitados à visão cristã, religiosa, de que Deus é um senhor barbudo e quem está na esfera superior são só os santos. Ao mesmo tempo em que podemos pegar a vertente da psicanálise, da psicologia, que fala do inconsciente. Em situações iguais a essa dos nossos dias atuais, o inconsciente nosso nos cobra, aproveita toda essa efervescência da vivência cotidiana nossa e nos joga coisas, situações, conhecimentos que até então estavam quietinhos e guardados, mas nós temos que trabalhá-los. Nesse trabalhar é que a gente se depara com as crises. Vamos entender as principais crises do século XXI. E não queremos aqui ficar dando detalhes ou conceitos a respeito de a crise financeira de 2008, ou a crise da saúde que estamos vendo agora em relação ao Covid, à quarentena. Mas, no sentido geral, neste início de século XXI, nós passamos por diversas crises, e aqui quero chamar a atenção de alguns aspectos dessa crise que nos coloca na discussão de hoje. Quais sejam? A busca de sentido.
uma crise existencial, existencialista. O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? O que busco? O que vai me satisfazer? Para elucidar ou tentar caminhar neste pensamento, estamos também diante de uma crise financeira, onde a escassez de dinheiro para a maioria nos faz repensar como gastamos esse dinheiro, ou nos faz repensar o que é prioridade. Talvez nos dê a chance de escaparmos da ideia capitalista do consumo. E convivemos diariamente com as relações de poder grupal, desde em nível político até nas entidades, nas associações, nos grupos, na associação de bairro ou na reunião de família no WhatsApp. As relações de poder estão em crise em qualquer esfera. E lidamos também de modo profundo com a questão da morte. Essa quarentena ou o Covid trouxe até nós a vivência de que a morte é rápida e está próxima. A morte que aqui eu coloquei como ícone no slide, uma Maria Fumaça, porque é uma viagem. Por isso a ideia é que o conhecimento iniciático nos transmite o conceito de que morrer não acaba, você só muda de dimensão. E para isso vamos entender um pouco a respeito dos colégios iniciáticos. Esse caminho ele é feito através dos colégios iniciáticos, mediante tradições, mediante um sistema estruturado de iniciação que visa buscar a capacidade do discípulo de conseguir o seu desenvolvimento do seu interno, buscando através do conhecimento o seu crescimento interno, sua capacidade de lidar com as dificuldades, com as crises externas que afetam o indivíduo e com as próprias crises internas que podem vir a se deparar, que o discípulo pode se deparar na sua vivência, na sua encarnação. Esse processo, ele ocorre dentro do colégio, visando a união grupal do indivíduo. Como assim a união grupal? Ele busca fazer com que a pessoa entenda que, apesar que o desenvolvimento se dê de forma individual, esse processo ocorre de forma grupal. Ou seja, o discípulo, o ser que estiver evoluindo no planeta, precisa entender que a capacidade de crescimento individual se dá através de uma união grupal, um trabalho em conjunto, um auxiliando ao outro. É o famoso Atini, Atini, Atati. Esse conhecimento, ele começa a partir do pressuposto, uma das formas, um dos exemplos que são dados dentro do colégio ou dos colégios iniciáticos como conhecimento, no caso a nossa escola, é o conceito de mônada, o conceito de energia. É aquela centelha divina que no ato da criação se dividiu em busca do caminho de transformação de vida e energia em vida-consciência, ou seja, essa centelha está presente em todas as formas de vida no universo. E assim como ela está presente em todos os reinos, no reino hominal, do homem não é diferente. E é essa centelha que a gente busca trabalhar, fazendo com que a vida e a energia se torne vida-consciência, através das experiências, através das vivências, através das resoluções conflituosas que nós vivenciamos no mundo, no dia a dia, que se tornam aprendizados e que se tornam degraus que foram alcançados pelo discípulo no caminho da evolução. E esse conceito a gente começa a trabalhar ele. Esse conceito de vida e energia, ele é muito difundido nos dias atuais. Ele, por exemplo, podemos entender que esse conceito de vida e energia, de centelha divina manifestada no homem, quando expresso de forma equilibrada, se expressa na aura. A aura, por exemplo, é a expressão máxima de uma centelha divina que consegue irradiar todo o seu potencial energético de forma equilibrada. Essa centelha, ela é revestida de outras camadas, que são chamados 7 corpos. São os 7 corpos do homem que fazem com que o ser evolua em 7 estados, ou 7 estágios, 7 camadas de evolução. Nós temos aqui os 7 corpos, o físico, o corpo físico que todos nós já conhecemos tão tradicionalmente,
o duplo etérico, o astral ou emocional, o mental concreto, o mental abstrato, Buddhi e Atman. Esses 7 corpos se interpenetram, seriam como camadas que se sobrepõem uma sobre a outra, mas energeticamente estão interpenetradas umas às outras. E o discípulo tem de equilibrar esses corpos. Equilibrando esses corpos, equilibrando o seu aura, o seu campo energético, ele tem uma capacidade muito maior de resistir às dificuldades do seu crescimento espiritual, dominando melhor, assim, suas energias e tendo um impacto muito menor nos momentos de crise, tanto interna quanto externa, vibrando melhor, crescendo melhor, tendo uma melhor condição de estudo e de crescimento individual seu. Eu gostaria também de chamar a atenção aqui que esse desenho ele mostra um aura de uma pessoa que totalmente equilibrada. É um aura limpo, bonito, sem nenhum miasma, nenhuma forma de pensamento negativo, alguém iluminado. E aparece, inclusive, dentro do desenho, uma representação dos 7 chakras. E é justamente nessa busca de transformar vida e energia em vida consciência, utilizando-se para isso desses 7 corpos, que a mônada passa a encarnar no plano físico, digamos assim. Sendo que essas encarnações delas, umas são mais longas, outras mais curtas, mas tanto desencarnado como no nível encarnado, a mônada busca essa aquisição de consciência, busca essa aquisição de vivências, e nessa busca de vivências, de consciência, ela acaba cometendo erros e acertos que a gente conhece no meio iniciático aí como karma. Então, um karma, dependendo da atitude nossa, ele pode ser positivo ou negativo. Um karma positivo, ele vai contribuir para que a gente acelere o nosso processo de evolução, de aquisição de consciência. Enquanto que um karma negativo, digamos assim, acaba gerando algum atraso, fazendo com que a gente, no decorrer das encarnações, retorne para equilibrar essas energias que foram desequilibradas. E é justamente nesse tentar equilibrar essas causas, digamos assim, que a gente acaba tendo relações com outros indivíduos. Quando pensamos que é uma mônada, todos nós somos a bolinha de energia, a imagem e semelhança de Deus manifestados ou encarnados aqui no planeta Terra. Da mesma forma que deve haver mônadas, bolinhas de energia, a gota que saiu do oceano da divindade que está ocupando os planos dimensionais de outros planetas em outros sistemas. Mas aqui, se estando encarnado na dimensão física, em corpo físico, com as suas 7 camadas, seus 7 corpos, conforme foi apresentado, nós carregamos um caminho a ser vivido, que é o caminho da evolução, da aprendizagem, que nos colocamos na situação de viver essa experiência da transformação da vida e energia em vida consciência, através da experiência nessa dimensão da encarnação. Então, a todo momento, estamos em busca ou no caminho da completude ou de se experienciar todas as possibilidades dessa dimensão. E, nesse caminho, se eu cometi um desequilíbrio em outra mônada, em outra hierarquia, tipo a hierarquia dos elementais, ligados à natureza, eu crio uma obrigação de, na mesma proporção em termos de energia, causar um equilíbrio
àquela mônada ou àquele reino. E eu convivo com essa possibilidade de reequilíbrio ao mesmo tempo em que eu estou vivendo as minhas possibilidades, o meu aprendizado de evolução. E junto a isso, eu vivo as minhas situações novas, que estão ligadas também aos meus corpos inferiores, aos meus desejos, aos meus medos, àquilo que eu estou experienciando nesta encarnação. E isso está intimamente ligado à relação com as pessoas, inicialmente com a família, com os meus grupos sociais de amizade, trabalho, universidade, meu grupo espiritual. Essas experiências todas, elas acabam nos conectando em termos vibracionais, desde o campo emocional, mental, espiritual, de forma que nós acabamos criando uma rede de ligação vibratória energética e formamos aquilo que é chamado de campo morfogenético, ou simplesmente campo, que é a minha ligação com as pessoas mais diretas a mim de forma primária, secundária, terciária, de forma que a humanidade toda está conectada. Precisamos entender que existe essa conexão e que ela compreende aí diversos planos e níveis. E é justamente nessa tentativa de trilhar um caminho onde a gente consiga equilibrar todas as energias que por nós foram desequilibradas, que existem alguns seres que auxiliam nesse trabalho, auxiliam guiando os nossos passos para que a gente siga a proposta ao qual nos propusemos ao assumir um corpo físico. E uma dessas entidades, digamos assim, é o que é conhecido popularmente aí como Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda é uma entidade, um ser que, por estar em um plano superior ao nosso, embora ligado a essas vivências que temos que passar, ele acaba guiando os nossos passos para que a gente consiga, dentro dessa ligação com os demais seres que a gente tem, ocasionar esse equilíbrio das forças que acabaram sendo desequilibradas por nós. Acho que é importante também deixarmos aqui a informação de que há vertentes ou escolas ou ordens que dão explicações diferentes a respeito do anjo da guarda. Algumas linhas aceitam que o anjo da guarda é um ser da linha da evolução humana que, em uma encarnação anterior, cometeu algum ato contrário ao nosso caminho de evolução, dando origem a um resgate kármico. E esse ser, este espírito, esta mônada, aceitou como forma de resgate, durante toda uma encarnação física, ele permanecer no astral com a simples missão de tentar proteger o caminho de evolução nosso. E ele é individual, cada um tem o seu. E há outras escolas que afirmam que o anjo da guarda, ele é a condensação de formas, pensamento de vários seres que têm ou emitem um campo de energia vibratório mental no sentido de proteção. A exemplo, um anjo da guarda formado pela energia de vontade de proteção de uma mãe em relação a um filho. Este exemplo é bastante citado na literatura esotérica. Há, inclusive, alguns livros que tentam retratar o desenho ou o formato desse anjo da guarda projetado por uma mãe. E nós temos na história do mundo pop um grande exemplo, inclusive exemplo das gerações aí do final do século, que é a história de Harry Potter. O Harry Potter foi atacado por uma maldição que causa a morte, e, no entanto, ele sobreviveu em função da proteção gerada pela mãe dele. Então, vejam que a cultura pop acaba jogando os conceitos da espiritualidade conforme as gerações vão mudando.
ao mesmo tempo em que temos o anjo da guarda que nos protege, também existe o mestre. Que mestre? Há vários nomes, vários conceitos e, às vezes, há algumas diferenciações dependendo da linha. Alguns aceitam que há um mestre, que é o seu mestre ou o seu mentor individual, que esse sim te dá intuições. É ele que faz com que você entenda que naquela encruzilhada você tomou o caminho correto ao invés do caminho errado. E é ele que te ajuda a encontrar um material que vai fazer você entender um tema, um assunto, uma questão que você se deparou com ela durante vários dias e estava na busca de uma resposta, de um caminho. Há outras escolas, outras vertentes que aceitam que o mestre ou o guia, o mentor, o instrutor, ou até na literatura teosófica tradicional, na literatura que trata de magia, também é chamado de SAG. Acredito até que tenha sido um termo cunhado pelo Aleister Crowley no começo do século passado. O SAG é o Sagrado Anjo Guardião. Qualquer destas vertentes ou conceitos se trata de um ser mais evoluído do que nós, que já percorreu toda a senda da evolução, já saiu da roda de Sansara, ele não encarna mais, e está do outro lado, ou nos planos superiores, com a consciência da evolução. Ao passo que o anjo da guarda, ele está durante um período protegendo aquele a quem ele guarda no físico. Mas passando esse período, ele volta para a roda das encarnações e continua a evolução dele, encarnando no físico, quantas vezes for necessário. Já o mestre, ele já passou por esse caminho. E ele se aproxima de nós no instante ou nos momentos em que é necessário que a gente tenha uma ajuda, ou que ele percebe que pode nos ajudar, nos indicando um caminho. Em que sentido? No geral, esse mestre ajuda na vibração mental que estamos gerando, e é essa faixa vibratória mental que nos aproxima de forma objetiva aquele conhecimento ao qual a gente está em busca e que vai nos ajudar no caminho da evolução. Além do mestre individual, existem outros. No conjunto destes seres, ou energias, ou forças, que nos auxiliam e nos protegem no caminho da evolução, nós temos também o que é conhecido como egrégora. O egrégora é um conjunto de energias, no caso, pegando como exemplo a eubiose, da qual fazemos partes, o egrégora da eubiose é o conjunto das energias mentais de todos os seus membros. E uma vez ligado a esse egrégora, a gente acaba tendo a proteção vibracional desse conjunto de energias. Proteção esta que nos auxilia nesse caminho evolutivo que temos que seguir. Podemos até citar que egrégora, por ser uma soma das vibrações das pessoas que têm objetivo em comum. Então, há egrégoras da Igreja Católica, egrégora da Rosa Cruz, da maçonaria, mas também vai haver o egrégora dos psicólogos, dos policiais militares. Como é uma soma de vibrações energéticas de pessoas que têm algo em comum, a todo o tempo nós fazemos parte de mais de uma egrégora. Bom, partindo agora desses conceitos que nós vimos até agora,
Então, se nós temos em primeiro lugar uma mônada que evolui, essa mônada encarna. A partir disso, ela começa a ter relações, convivências com outras mônadas encarnadas que buscam evolução, adquirindo bons ou maus karmas. Além disso, nós temos esse crescimento amparado por uma série de seres que nós vimos que são os anjos da guarda e os mestres individuais do outro lado, seres que nos auxiliam nesse crescimento e que individualmente vão estar ligados a nós, enquanto nós, em reunião, em grupos, nos reunimos de acordo com a nossa afinidade de energia, como, por exemplo, a egrégora de um colégio iniciático, a egrégora profissional, uma egrégora de uma família, a egrégora de um clube de amigos, por exemplo, que sempre se reúnem. Todo esse aspecto, todo esse conjunto, ele é coordenado por quem? Quem é que dá as coordenadas, as orientações para que esses seres como os anjos da guarda, os mestres individuais, orientem os seres encarnados na busca de um crescimento espiritual, na busca de resoluções de karmas negativos, visando apenas a aquisição dos karmas positivos, que é o crescimento, que é a relação de fraternidade, de paz, de amor e de sabedoria. Esse conjunto de trabalho, de relação entre esses seres encarnados, orientado por esses seres que nós vimos como os anjos da guarda e os mestres individuais, é feito por uma hierarquia de seres, de energias celestes, seres não físicos, que estão acima, no alto, é a chamada hierarquia espiritual. Esse grupo de seres são seres que coordenam o trabalho evolucional da humanidade como um todo. São com esses seres que a gente aprende a trabalhar de forma concreta, com um conhecimento concreto, entendendo, se amparando em conhecimento dentro de um colégio iniciático, para entender o funcionamento dessas hierarquias e que de forma elas influem e atuam no convívio e na evolução da humanidade. A partir daí, nós também iremos entender como atuar com essas energias espirituais que estão aí para a atuação do bem humano. Esses seres são hierarquias celestes, que são conhecidas como os 7 anjos diante do trono, os 7 pais espirituais da humanidade, os 7 Dian Xuans, os 7 raios de luz. São hierarquias de seres que foram criadas a partir do momento que a divindade, ou que Deus criou o universo, e se dividem em 7, simbolizados, por exemplo, na tradição cristã, pela energia, essas 7 pela energia do arco-íris. E cada uma dessas energias, cada uma dessas essências traz uma característica. Então, todos os seres da humanidade estão afins com uma dessas características que estão vibrando no planeta, num total de 7. Também há essa egrégora, a egrégora dos seres que estão ligados à primeira egrégora, à primeira energia, ao primeiro Dian Xuan, o primeiro filho diante do Pai, ao primeiro raio de luz. E esses seres têm características em comum que evoluem com essas características, se interrelacionando com os demais, com os seres das outras hierarquias, das outras tônicas de vibração que estão na Terra, a fim de chegar a um equilíbrio de vibração e de crescimento individual e humano como um todo. Nós temos ainda que esse crescimento se dará de uma forma muito mais dinâmica na era de Aquário. E por que todo esse trabalho hierárquico das hierarquias criadoras em nos auxiliar num caminho evolutivo? Justamente pela necessidade de aceleração evolutiva pela qual passamos. Estamos aí na era de Aquário já há algum tempo, era que traz em si a vibração do segundo aspecto manifestativo da divindade, que é o aspecto amor-sabedoria,
e é uma era também ligada à energia do raio violeta, que é uma energia transformadora, transmutativa. Então, há uma necessidade de aceleramento evolucional, justamente para que a gente consiga, o mais rápido possível, resgatar os karmas que tem que ser resgatado, assim como também para que a gente não gere mais karmas, para que com a nossa evolução, com a nossa aquisição de consciência, a gente auxilie esses seres a proporcionar a evolução do planeta como um todo, não só da hierarquia humana, mas de todos os reinos aqui existentes. E é justamente essa vibração do amor-sabedoria, essa vibração do segundo aspecto manifestativo da divindade, que acaba influenciando na busca do que é chamado de androginato. Então a gente vê um grande crescente de relações humanas das mais variadas possíveis, na busca justamente dessa energia completa, dessa energia andrógena, que era a energia monádica essencial. Como a mônada iniciou um caminho de descida de vida energia em vida de consciência, agora estamos voltando novamente com consciência a esse estado andrógeno monádico. É importante lembrar a todos aqui que essa questão do androginato, na verdade, ela se manifesta de várias formas, como o Zé Roberto falou aí, e ela é principalmente no aspecto de exteriorização das características do ser humano. Então, aquele homem, ao invés de ser um ser animalizado, um ser brutal, ele se afina, sua energia, ele evolui, torna-se um ser muito mais sutil nas suas expressões, muito mais mental, com um emocional muito mais equilibrado. Isso é o que se busca na evolução. Em paralelo, a partir disso, eu, por exemplo, André, vou continuar com as minhas características de masculino, de homem, mas terei muito mais facilidade para entender a energia do feminino, de atuar com as características do feminino nas tratativas com os meus amigos, com os meus irmãos, com todas as pessoas que me rodeiam, inclusive nas execuções de tarefas do homem. Então, o homem vai ter um pouco mais das características de cuidado, de precisão que o feminino traz, sem perder suas características do masculino. E da mesma forma, isso vai acontecer com o feminino. A mulher vai ter todas as suas características do feminino, dentro do seu orbe, mas também vai ter mais atitude, mais dinâmica, um pouco mais de liderança. Características que tradicionalmente eram ligadas apenas ao homem no passado. E a era de Aquário, que começou a vibrar há pouco tempo atrás, em termos de evolução humana, ela está possibilitando a vibração, a energia, a vibração dessa energia como um todo no planeta, que faz com que nós consigamos trabalhar com as polaridades masculino e feminino, mesmo tendo a sua qualidade de vida individual. Mas nós conseguiremos atuar e entender melhor o outro lado, de forma que nós seremos um ser muito mais completo em termos de capacidade de atuação no meio social, emocional, mental, entre os irmãos e a própria humanidade. Gostaria de pegar o gancho da ideia de Era de Aquário, também conhecido como novo ciclo. O Beto colocou bem que estamos vivendo o período ligado à energia da mãe, ou energia do segundo trono. Quero aqui fazer uma ligação com a cultura pop. Adoro fazer isso, a todo momento estou fazendo isso, que nos ajuda a entender, além de nos colocar diante de um trabalho da hierarquia em usar os meios de comunicação de massa humano para colocar os conceitos da vida, da evolução. De uma forma direta,
todas as regras ou leis da evolução, as leis divinas, estão expressas no mundo da arte. Nessa era moderna, a principal forma de arte é o cinema, a TV. E lá tem tudo isso aí de uma forma direta ou velada. A referência ao segundo trono, a mãe, é quando nos deparamos com o final do século passado e nesse século XXI, diante do termo que ficou conhecido como o Gear Power, ou o empoderamento feminino. Ou, de uma forma mais direta, da presença do herói feminino. O herói ser uma mulher e não só ficar restrito a ser uma figura masculina. Nós percebemos isso em diversas produções que estão surgindo aí, onde quem resolve ou quem mesmo usando da força é uma mulher. Essa é uma tendência em função dessa mudança vibratória, mudança de padrão vibracional energético, que dão vários nomes, conforme as várias origens das fontes de orientação, mas se trata de uma mudança vibratória do planeta que vem junto com essa era. Estamos aqui, vocês estão vendo aí no quadro, um slide que resume todos esses conceitos que foram apresentados de forma superficial e rápida. Para quem busca o caminho da iniciação, já se deparou com qualquer estágio da espiritualidade, de um curso esotérico, que já buscou literatura teosófica, ou como era conhecida até o século passado, eu estudei ocultismo, esses termos estarão ou estão presentes, guardadas as devidas proporções ou definições. Aqui estamos apresentando, conforme disse no início, conceitos pelo nosso viés, não expressam e representam o teor da definição defendida pela escola, ressalto isso. Mas vamos dar uma olhada, então, neste cenário que nos apresenta aqui. Nós temos aqui a pessoa, essa pessoa do centro, vamos colocar que esse rapaz que aqui está, ele é uma mônada, ou seja, uma partícula da divindade, a imagem e semelhança de Deus, enquanto energia, que se manifestou em todos os planos dimensionais criados, inclusive no mais denso, que é o físico, ou seja, está encarnado, e isso é expressado no conjunto das camadas que formam esse ser, que é o seu aura, tem o desenho aqui, que é o ovo amarelo, no qual existem aqui uma demonstração das 7 camadas ou dos 7 corpos. E temos lá, no centro dele, um desenho que expressa um pouco a ideia dos chakras, os centros de energia. Todos esses termos estão aí a acesso liberado e de fácil conhecimento para todos em qualquer nível de profundidade e em qualquer meio de comunicação. Essa pessoa que mantém relações com pai, mãe, filho, amigo, namorada, serviço, emprego, grupo espiritual, ele vai ter uma ligação mais profunda com algumas pessoas, que tem ligação com outras, e assim por diante, de modo que vai se criando ou formando uma teia vibratória energética. Se pegarmos essa pessoa aqui de baixo, o último de baixo no centro do slide, ele tem uma ficha kármica. Ficha kármica que apresenta a ele vivências que ele precisa trabalhar para reequilibrar uma situação em onde ele causou o desequilíbrio de alguém, nesta ou mais provavelmente numa encarnação anterior. Então, nesta vida, nesta encarnação física que ele está aqui, na qual ele passa por situações de aprendizado, que é o seu caminho de evolução, ele também se depara com situações nas quais ele tem que causar um apoio em algum nível, de alguma forma,
para o caminho de evolução daquela pessoa a quem ele impediu ou causou algum desequilíbrio, algum empecilho na evolução da pessoa em algum momento no passado. Nesse trabalho, ele conta com o apoio constante e ininterrupto do anjo da guarda, ressaltando que o anjo da guarda, como o mestre ou qualquer ser de outro plano ou hierarquia, recebe as energias dessa pessoa e faz uma troca, ou tenta fazer uma troca, ou tenta usar os canais de comunicação para protegê-lo e guiá-lo. No entanto, sempre há um respeito pelo livre-arbítrio. Esse é um aspecto que está presente em todos nós e tem bastante força. O que eu estou dizendo? O anjo da guarda me protege de entrar naquela casa onde está acontecendo algo que vai contra o meu caminho da evolução. Então ele me dá uma dica ou faz acontecer alguma coisa. E eu quero porque quero entrar lá para satisfazer ao meu lado mais mundano que seja. Ele vai respeitar, assim como um mestre, ou seja, quem for de qualquer hierarquia. O meu livre-arbítrio está ali presente. Mas eu tenho esse mestre que está conectado a mim e que encosta, se aproxima, vibra, me ajuda, me dá algum apoio vibratório, energético no campo mental para que eu possa desenvolver naquele sentido, naquele pensamento, naquele conhecimento, naquele caminho que me leva para a evolução. Mas eu também, como exemplo deste ser aqui do meio do slide, eu faço parte de um grupo espiritual. Então, eu me conectei a uma egrégora. Uma egrégora de um colégio iniciático, de um grupo espiritual, também tem os seus mestres. Esse mestre, o guia, o orientador, o condutor, o instrutor deste egrégora, deste colégio iniciático, que faz a sua atuação num outro plano que não o físico, ele também se apresenta, ele também encosta, ele também vai me dar um apoio num momento ritualístico, num momento de necessidade, num momento de evolução. A exemplo deste momento, estamos em uma palestra online, fisicamente distantes, porém conectados mentalmente. Posso afirmar que os mestres individuais, dos dois que estão expondo comigo neste momento, e de todos vocês, estão atuantes aqui e agora. É importante deixar claro aqui que esses mestres, eles nos passam orientação, nos dão alguma forma de conhecimento para o sentido da evolução. Vamos entender essa evolução como o caminho pelo qual eu tenho que passar, ou os caminhos, as situações, as vivências que vão me levar no sentido do total das experiências manifestadas. No meu caminho de evolução, não necessariamente quer dizer a satisfação dos meus desejos ou evitar os meus medos. Daí que ele pode me indicar, me dar um conhecimento ou me orientar num caminho que não é aquele que vai satisfazer a minha vaidade, o meu orgulho. E isso tem que ficar bem claro. Quando vivemos num tempo ao qual essas coisas são projetadas a nós de forma ininterrupta. Então, esse mestre do egrégora diria até a vocês que em aula de grau da nossa escola, na qual estava presente um clarividente, chegou a afirmar que ele conseguia ver esse mestre da escola no momento em que se faz uma mentalização para dar abertura. E isso é algo comum em qualquer ordem, em qualquer escola. Essa escola ou outras também estão ligadas a uma das 7 hierarquias principais. Ah, mas se ela já faz parte da hierarquia principal, então a ação dessa hierarquia já está ocorrendo através desse mestre do egrégora. De forma geral, sim. Porém, eu posso ter tido alguma relação específica com algum outro mestre que não é da escola e que, por algum motivo, ele também pode me apoiar, ele pode ver na minha ação uma possibilidade de trabalho benéfico à humanidade. Em resumo,
nós estamos a todo tempo em busca das vivências, das possibilidades de evolução, de aprendizado, ou sejam, situações as mais diversas, nas quais somos colocados para vivê-las. E essas situações, elas podem ser de caráter positivo ou negativo para a personalidade. E, ao mesmo tempo, somos protegidos por um ser do astral, que é o nosso anjo da guarda, em situações que representam evolução para mim ou para outro, o mestre individual aparece, o mestre do egrégora aparece. E, por vezes, o mestre da outra pessoa. Como assim? Todos nós já nos deparamos com a situação de estar, por exemplo, na fila do médico, do posto de saúde, encosta alguém do lado e começa a conversar e a se lamuriar, ou simplesmente puxa um assunto cotidiano, comum, normal. E você fala algumas palavras que vai dar uma orientação àquela pessoa. Por vezes, muitas vezes, é o mestre individual daquela pessoa que, com a permissão do seu, passou a você, de forma intuitiva, aquelas palavras que você disse e servem de orientação para alguém que, por si só, não tinha o equilíbrio vibracional para receber a orientação desse mestre. Isso ocorre a todo tempo, de forma constante com todos. Mas, se estamos nessa situação todos os dias, no caminho da evolução, resgatando o karma, sendo protegidos pelo anjo da guarda, recebendo orientação do mestre individual meu ou de outra pessoa, ou do egrégor, ou de uma ligação direta com uma das 7 grandes hierarquias, quando estamos na vivência de um ciclo que está terminando e um ciclo que está começando, já entendemos que as coisas estão sendo organizadas para o ciclo novo e estão sendo recolhidas do ciclo antigo. Ou seja, aumenta-se a confusão, a bagunça, os conflitos. E isso se manifesta, enquanto humanidade, naquilo que a gente chama de crises. E, para tanto, gostaria de aqui colocar algumas características de aspecto geral. Não queremos aqui debater questões técnicas específicas ou até acadêmicas sociológicas. Para isso já existem outras fontes. A exemplo, tem um pensador sociólogo, Bauman, Zygmunt Bauman, que ele chama de modernidade líquida, esse nosso tempo, século XXI, em contraponto à modernidade clássica antiga, que era sólida. O que era sólido? Era eu ir para a faculdade sabendo que no término eu teria um emprego, que seria aquele mesmo emprego o restante da vida, e que o meu salário com 13º no final do ano, eu ia viajar com a esposa e filhos todos os anos até a aposentadoria. Hoje a gente sabe que o emprego no qual eu estou pode daqui 2 meses não existir mais, em função das grandes mudanças, transformações, não só tecnológica, científica, mas da própria sociedade. Vide o que estamos vivendo hoje com a pandemia. E essas relações, elas nos atingem quando existe uma crise financeira ou uma situação igual a essa, na qual a fonte de renda já passa a ser instável. Eu não tenho certeza que a minha função no meu emprego hoje, ela vai existir a semana que vem. Então, o meu salário pode ser que ano que vem não o tenha. Ou eu posso me descobrir potencialmente um youtuber e ficar milionário o mês que vem. Além disso, nós colocamos que essa crise, essa revolta, essa transformação social de todos os seus aspectos e características causa essa conturbação que nos deixa, de um modo geral, meio que procurando um sentido existencial, um sentido da vida. Sentido ou busca que foi intensificada com essa transformação dos hábitos cotidianos, quando ficamos em casa todos os dias, temos que nos proteger, somos quase que obrigados a conviver com pai, mãe, irmão, esposa, pessoas que eu via de manhã e às vezes à tarde eu nem via,
só nas jantas de final de semana. Percebam que todos esses conflitos, eles acabam nos forçando a viver certas situações, por vezes antagônicas, mas esse é o jogo da polaridade, é o jogo da evolução. É a possibilidade de se viver num menor tempo todas as chances de evolução e de resgate kármico. Não só isso, não só resgatar os desequilíbrios que eu causei enquanto karma, ou seguir o caminho e as experiências da evolução que eu tenho que passar para caminhar, mas também, junto com isso, ajudar o próximo, fazer algo que, ao mesmo tempo, seja um resgate, um aprendizado meu e um apoio para o resgate e aprendizado da esposa, do irmão, do pai, da mãe, da família, do meu grupo espiritual, da minha cidade, do meu país, e, quiçá, em última instância, trabalhar pela humanidade. Quando todos estiveram, ou a maioria estiverem, com a ideia, com seus sentidos, sua vontade, seu caminho, conscientes de que esse é o caminho da evolução, aí as arestas e a conturbação vibratória, mental, energética, que se manifesta no físico, enquanto crises, crise financeira, crise material, de doença, crise de poder, vivemos questões de poder a todo momento. Aí a coisa começa a se encaminhar. E isso tem que acontecer em função da transformação do planeta, da evolução que está aí, da vinda de seres de grande hierarquia que vão potencializar esse caminhar. E aqueles que seguem o caminho colocado pelos colégios iniciáticos, pelos grupos espirituais que trabalham nesse sentido, eles vão ter um apoio, uma ajuda, ou no mínimo um esclarecimento. A ideia geral é que falássemos a respeito desse conjunto de conceitos para chegarmos nessa complexidade que é o mundo de hoje, essa modernidade líquida. Quem quiser, tem aí na internet, Zygmunt Bauman, é só um dos pensadores que discutem isso no aspecto acadêmico, mas eu prefiro ou preferimos ficar aqui com as questões que dizem respeito a esses conceitos da iniciação, da espiritualidade. E aí, neste momento, convidamos para que estejam aqui abertos a discutir as falas, as contribuições e questões levantadas por todos, e tenhamos mais pessoas aqui. Teremos aqui a participação da equipe de Campo Grande, o Cassar, administrador da representação do departamento de lá, o Cleiton, instrutor de grau, e o Wagner, também instrutor. Por favor, apareçam. Caramba! Terminada a exposição, a parte expositiva, para que isso sirva de base para a gente conversar um pouco. E como é um debate, eu me dou ao direito de fazer a primeira pergunta. Tudo isso que foi apresentado até aqui, esses conceitos, de uma forma rápida, bem superficial até, mas eu quero aprender isso aí. Quero saber, se eu procurar lá no YouTube, tem um monte de gente falando de tudo isso. Literatura tem, PDF se baixa. Porém, de uma forma organizada e relacionada à sua transformação interna, que é necessária, aí você busca alguma ordem, algum colégio iniciático. Então, como eu aprendo? Eu também aprendo isso em ordens esotéricas, e aqui eu quero falar da nossa em específica, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, criada ou fundada há quase 100 anos, tem sua sede em São Lourenço, Minas Gerais. Aqui está um desenho, uma representação, na verdade é uma foto oficial do templo da Eubiose, fundada por esse senhor, Henrique José de Souza, e a Eubiose, sendo um grupo esotérico, um colégio iniciático, estuda, por exemplo, alguns dos temas que são estudados lá, que são temas que são tratados aí em qualquer ordem esotérica iniciática, na espiritualidade. As religiões tratam com outros nomes,
mas nós falamos sobre a criação e desenvolvimento do universo e do homem, sobre karma e reencarnação, falamos aqui, aprendemos técnicas de yoga, de meditação, estudamos, discutimos como que funcionam, como que são os planos dos 7 corpos, os 7 planos, o astral, o plano mental, como funcionam as energias dos chakras, possibilidades de equilibrar estes chakras, as chamadas leis herméticas e outras coisas mais. Será colocado aqui no chat um link com um cadastro para quem quiser receber mais informações. E aí o Wagner pode, por favor, falar a esse respeito. Sim, nós estaremos iniciando em breve um curso de iniciação eubiótica chamado Peregrino. É um curso introdutório às filosofias que nós estudamos dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, os ensinos que o professor Henrique José de Souza nos deixou. Então, esse curso ele faz uma introdução, ele nos dá a possibilidade de conseguir entender alguns conceitos introdutórios para que, havendo uma continuidade, haja um aprofundamento através do que nós chamamos dos graus, né? E o curso Peregrino é um curso, apesar de ser inicial, ele é um curso bastante abrangente, bastante profundo. E nós estamos com essas inscrições abertas através desse formulário que está sendo colocado aí na tela. Basta que o interessado preencha o formulário e nós entraremos em contato. E a data, muito provavelmente, vai ser definida em breve, ainda não existe uma data oficial, mas, mediante esse contato, nós poderemos definir, inclusive, junto com os interessados, o melhor dia e a melhor data de início, né? É necessário que haja um fechamento de uma turma. É isso. O Cleiton está presente também, ele também é chamado para participar do debate aqui. E o Wagner, talvez a gente possa dar início aí a comentários, questionários, né? Sim. Então, boa noite. Pode falar aqui. Boa noite, então, tudo bem? Boa noite. A gente está falando de iniciação, mas a gente tem que lembrar que a iniciação exige um comprometimento, né? E não existe almoço grátis. Então, o comprometimento qual que é? A partir do momento que você se predispõe à iniciação, você é obrigado a ajudar a humanidade, né? Então, você tem que se vincular a um colégio iniciático e você vai ter esse compromisso que você não vai fazer o mau uso dos conhecimentos, né? E automaticamente você assume uma responsabilidade, né? De auxiliar os seus irmãos, né? Não tem razão nenhuma de uma iniciação se não for com isso, de você auxiliar os outros, né? Nesse caminho, né? Porque é uma iniciação coletiva, né? Toda a humanidade, estamos conectados, nós não estamos separados. Essa separação é uma coisa da Maia, de uma ilusão que a gente tem, que nós estamos separados, né? Então, tudo é conjunto, né? Então, no momento que você tem a possibilidade de ir aprendendo, né, e se equilibrando, isso automaticamente vai dando a mão para os outros, para eles também girar. Assim como o nosso mestre dá a mão para nós temos que ter responsabilidade também com os outros, né? Então, no momento que você se compromete, né, a fazer o auxílio à humanidade, aí sim você começa a receber os influxos, né? Porque se você fechar a mão, você não dá nada, mas também não recebe, né? Então, você, quando abre a mão para você receber, você tem que abrir a mão, você tem que estar recebendo o conhecimento, porque você está repassando também, né?
E aí, no momento que você se compromete, o seu mestre, aquela instituição que o Marco falou, né? Às vezes tem um mestre da instituição, ele vai dar os influxos, né? A intuição, né? Os conhecimentos, né? E aí, às vezes, você usa, para você entender isso, esse conhecimento iniciado, você usa a mente de todos, né? A mente do seu mestre, né? Porque não é possível a gente fazer um trabalho de iniciação sozinho. Não existe sem a ajuda ou de uma escola iniciática, né? Representada por uma árvore benfazer. Até o Buda, né, se iluminou embaixo de uma árvore, né? Nada mais representa o conhecimento universal. Até o Newton, né, descobriu lá a lei da gravitação com uma árvore, então uma maçã na cabeça. Mas ele estava embaixo de uma árvore, que essa árvore é uma árvore do conhecimento universal, né, daquilo que é disponível à humanidade, né? Porque é difícil a gente enfrentar a iniciação. Então, a gente tem que usar todos os recursos. Então, os nossos mestres, o mestre do nosso mestre, o mestre do nosso mestre, eles fizeram um esforço tremendo de conhecimento. E esse esforço, ele fica no ambiente, que nos ajuda também a vencer esse dragão, né? Que a gente tem que vencer uma sombra nossa, né? Que eu chamo de dragão do umbral, mas sem essa ajuda não é possível. Né? Não existe uma iniciação sozinho, alguém for fazer percorrer esse caminho iniciático. Então, ele necessita realmente de um mestre, de uma escola iniciática, né? Porque o karma quer dizer ação, né? Ação. Então, o karma exige ação, você tem que agir. Como é que você pode se livrar do karma? Agindo. Karma é ação. Agindo o quê? No sentido de melhorar o seu conhecimento, né? De aumentar a sua compreensão do universo, né? Ajudando. Então, você chega até a anular o seu karma. Você quer, porque o karma exige ação. No momento que você age, no momento que você faz o caminho que é necessário, o karma deixa de existir. Ele só obriga você a agir. No momento que você age por seu modo próprio, né, você atenua, cancela, você consegue terminar o karma, né? Porque o karma é aquilo que a gente começou, né? O nosso início, né? Quando nós nascemos, nós temos uma conjunção planetária, umas tensões entre planetas, tensões negativas e positivas, aquele é o seu ponto de inicial, né? Mas o ponto final, onde você vai chegar, quem determina é você, que é o livre-arbítrio, né? Que foi muito bem falado aqui. Os nossos mestres respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que nós temos uma estrela guia, né? O nosso mestre, ele que vai nos guiar e que vai nos livrar dessas conjunturas planetárias e karma, né? Mas no momento que nós vamos aprendendo, estudando, se ligando a outros seres avançados, essa conjunção do nosso nascimento, ela vai sendo atenuada. Vai ter um determinado momento que ela vai ser totalmente irrelevante para você, né? Por causa das conjunções que você foi, do seu conhecimento. Então, é importante, eu estou falando isso, a importância da gente fazer esse caminho ligado a um colégio, né, a um mestre, né, que ele nos ajuda, nós vamos usar até a mente dele, nós usamos a mente do nosso mestre para entendermos melhor. Né? Então, esse caminho ele tem que ser percorrido por todos, né, uma iniciação conjunta. Eu percebi aqui questões que estão ligadas a esse negócio de mestre, né, como foi citado o mestre aí. Isso aí. Sim, exatamente. A Denise Almeida, ela faz um questionamento. Os 7 pais da humanidade são os 7 Dhyanis? Eu diria que o André pode responder isso aí. Os 7 pais da humanidade, eles, na verdade, são uma hierarquia, são um dos nomes que uma hierarquia de seres, ou várias hierarquias de seres, assumem em diversos planos, já que a gente vem da hierarquia mais sutil, que está mais próxima a Deus, vamos chamar assim, a divindade, como costumeiramente chamamos dentro do colégio,
até esses entes mais próximos que nós estamos aqui no dia a dia nosso. Nós estamos aí na palestra, que é o mestre individual, o anjo da guarda, ou o próprio anjo, ou ser divino que está ligado à egrégora de um grupo que estuda a iniciação. Os dhyanis são uma alta hierarquia celeste, projetada num plano um pouco mais abaixo. Eles poderiam assumir o nome de os pais da humanidade, como também podem assumir o nome de o homem celestial, né, o homem perfeito. Porque são os próprios anjos de presença, né, que a gente aprendeu na Bíblia, né, que os 7 anjos, né, a divindade se manifesta através de 7 tônicas, como o próprio Marco falou, né, de 7 linhas de conhecimento, que também são chamados de anjos, depende da literatura, né, são chamados de anjos planetários, anjos de presença, Mahashoans, né, os grandes Shoans, os cisnes celestes, tudo só a mesma coisa, depende da cultura, né, de onde a gente está, de que religião, mas eles, exatamente o que você falou aí, exatamente, são os pais da humanidade. O Eterno se projeta em 7 anjos de presença, ou 7 dhyanis, ou 7, né, e eles que vão apresenta os 7 dias da criação, as 7 etapas, os 7 sistemas, tudo é a mesma coisa, né? Não tem, são termos diferentes, mas significa a mesma coisa. Essa do mestre aí da ambiência, eu acho que o Beto pode comentar. Então, quando a gente fala de mestre individual, mestre de escola, o mestre ligado às 7 hierarquias criadoras, como o Marcos expôs durante a palestra, são seres que não possuem mais a necessidade de encarnar. Então eles já estão na evolução em um outro plano além do físico, e eles travam contato com aqueles seres que se propõem a trilhar um caminho evolutivo, um caminho iniciático. Então eu creio que para esse contato do mestre, tem que ter a ambiência assim, tem que ter a vontade daquele ser em evoluir e trilhar um caminho de evolução. Caso contrário, o mestre respeita o livre-arbítrio do indivíduo e não se manifesta. Em última instância, precisa ter a vontade do humano, né? Quero aqui até fazer só uma citação rápida. Aquele desenho de Deus tocando o dedo de Adão no teto da Capela Sistina, se prestarem bem atenção, o dedo de Deus, da divindade, está totalmente esticado. Já o dedo de Adão, ele tem uma falange dobrada. O homem precisa demonstrar a vontade para que o dedo realmente fique esticado, e aí sim ele consegue se contactar com a divindade. Porque o próprio termo meditação é exatamente que você tem que criar uma ambiência, você tem que acalmar aqueles turbilhões emocionais, né, para você escutar o seu mestre. Então, você que tem que partir o seu passo, o primeiro passo é o seu, você tem que acalmar aquele turbilhonamento, né, para o seu mestre ditar para você. Por isso que é meditar, o seu mestre, o eu superior, o seu ditar para você. Agora, se você está no meio de uma balbúrdia, de um barulho sensorial, você não vai escutar nada. Se você não se aproximar e não der o primeiro passo, não vai acontecer. A vontade é o primeiro passo para tudo, né? Durante a palestra aí foi falado, como que eu posso iniciar, adquirir esse conhecimento, chegar a trabalhar a minha espiritualidade, o meu crescimento individual. Como o Marcos, foi o trecho que o Marcos explanou lá na apresentação, o Casar está falando aí também, é a vontade. Se o homem não tiver a vontade, é a vontade que vai levar ele a buscar uma verdade, a buscar uma sabedoria, que ele coloca em atividade, buscando um equilíbrio, né? E aí por diante, vai seguindo os 7 passos aí do crescimento do homem, né? Mas começa com a vontade, realmente. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Apareceu a vontade, o cara falou, opa, ele está pronto, né, o Cassar? O cara está com vontade, vamos lá conversar com ele. Temos mais um questionamento da Elaine. Existem aqueles que só vejam a negatividade e o caos. Como podemos argumentar no sentido de explicar a presença do caos
se estamos entrando em uma nova era de luz. Marcos falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena tentar explicar para ela aí um pouquinho mais detalhadamente, né? Esse contraste, né? Porque é um momento assim que existem forças muito polares, né? Se manifestando. Existe muita negatividade, realmente, como ela disse, muito caos. E isso, de certa forma, contrasta com a ideia de uma nova era, de uma era de luz, de uma era de bem-aventurança, né? Então, como é que se daria a argumentação para explicar o porquê de tanta negatividade se nós estamos partindo para uma era de luz? Onde tem muita luz, tem muita sombra. E sem essa negatividade, nós não vamos evoluir, porque nós só evoluímos no momento que nós vencemos uma oposição, né? Então não adianta. A gente não vai, a gente só vai evoluir no plano físico, onde a gente está sujeito a todas as limitações, dores, incertezas, e a tomar decisões arriscadas. Aí que nós amadurecemos e evoluímos. Porque no outro plano superior ninguém evolui, cara. Então, sem esse... Qual foi o papel do anjo rebelde? Foi justamente criar uma oposição estratégica. Ele criou uma oposição para obrigar a humanidade, quer dizer, ele provocou o bem, ele como pseudo-mal, né? Na verdade, ele é o rigor da lei, mas ele veio como pseudo-mal para provocar o bem. Então, essa negatividade, essa oposição, na verdade, é uma provocação, porque o bem só responde devido a... igualzinho o juiz, né? A justiça não socorre quem dorme, né? Como diz o advogado. Então, você tem que acionar ele. Então, essa negatividade é uma provocação. Então, aquele anjo rebelde, ele desce para provocar o bem. Então, essa negatividade, ela está bem posicionada aí, que não existe... Porque quer dizer que ainda tem que ser tem muita evolução para fazer. Enquanto ela existir, é que a evolução não terminou. É isso aí, Cassar. Essa negatividade, ela tem que ser vivenciada, realmente. Ela tem que ser vivida. Eu vejo assim, que o pessoal comenta muito, fala muito, mas nós estamos vivenciando, vivendo o início da era de Aquários, uma era de luz, todo aquele paraíso prometido. A ideia é se buscar esse paraíso, digamos, entre aspas, aqui na Terra. Mas isso é projetado para o futuro. Isso só vai acontecer se nós colocarmos a mão na massa e a gente trabalhar isso hoje, aqui, agora. Como você falou. Agora, para isso, para a gente adentrar uma era de luz, nós vamos ter que vivenciar essa negatividade que você citou realmente. E as pessoas precisam entender que a negatividade, ela faz parte do polo da oposição da humanidade, e que isso, no fato da gente estar vivendo a era de Aquário, que é uma era que está ligada às energias da transformação e da transmutação, aquele que não se transforma, aquele que não se transmuta, ele se revolta. Por isso há uma revolta tão grande no mundo, porque a própria vibração da era de Aquário, ela traz uma necessidade de adequação para uma vibração mais evoluída e mais sutil. Aquele humano que não se adaptar, que não procurar, que não caminhar no sentido de se adequar a essa vibração, ele se revolta. Ele se revolta porque ele não se afina com essa evolução. Então ele não vivencia o negativo que está nele e o negativo do mundo que vive nele. Que é o que o Cassar estava falando, né, Cassar? Acho que a pessoa tem que vivenciar, tem que trabalhar isso, tem que procurar se transformar, tem que trabalhar o seu interno, trabalhar os seus aspectos coletivos, ajudando, colaborando em termos de humanidade, para que a gente vivencie esse final de energia que vem desde a era de peixes aí, e que é uma tônica, é uma vibração mental, é uma tônica emocional, que precisa mudar, precisa fazer a mudança, virada de chave para se adequar à nova vibração que está vivendo aí, que a gente está começando. Porque um ciclo ele não termina aqui e o outro começa ali, né? Ele se interpõe, né? Enquanto um está finalizando, o outro está começando. E a gente, na verdade, está vivenciando esse cruzamento de ciclos, né? Essa junção, daí essa questão tão conflituosa. Então, a gente tem que buscar crescer, se transformar, para que nós nos adequemos às vibrações, né? Que estão vindo aí, que a gente
busca tanto, que são tão prometidas. Nesse congresso que teve agora de eubiose... Pode falar, professor. Não, nesse congresso de eubiose que teve, alguém falou de uma imagem que eu achei muito interessante. Você tem que sentar na mesa e jantar com a sua sombra. Nós temos a nossa sombra. Então, eu achei interessante. Não, você tem que sentar na mesa, jantar com ela. Você tem que conversar com a sua sombra, colocar mente naquelas emoções negativas. Você tem que trabalhar aquilo. Porque se você não fizer na vida, na hora que você morrer, essa sua sombra ela vai estar projetada no astral como um verdadeiro monstro. Você vai ter que enfrentar ela lá após a morte. Se você pegar o livro dos mortos tibetano, o guru lá, o sacerdote, ele vai orientando você. Olha, por telepatia, o cara morreu. Fala, olha, esses monstros que você está encontrando na sua frente são de você mesmo, são seus filhos. Você tem que se entender com ele. Ou você se entende agora ou depois. Eu só posso dar uma entrada aí? É o seguinte, nesse sentido, vem muito a calhar com o tema da palestra, né, que é a iniciação em tempos de crise. Porque crise vem de mudança. A gente está falando aqui do nosso lado negativo, nossos karmas, e tudo isso está relacionado à crise individual, à crise da sociedade, à crise... Então, crise, como o próprio nome grego, de origem grega, diz que vem do depurar, né, de limpar, de mudança, né? Então, a crise traz a mudança, né? Estamos vivendo um momento de crise, mas, na verdade, a ideia é estamos vivendo num momento de mudança. E a gente fala muito aí a questão da revolta, né? O lado revoltoso. E é importante a gente pensar nessa palavra revolta também, porque é uma nova volta. A gente vê o lado revolta como algo negativo, mas, na verdade, a gente lembra que nos ciclos há sempre uma nova volta, uma revolta, uma revolução. Então, crise nos traz momento de pensar, nos traz momento de observar os momentos mais caóticos, os momentos melhores, a negatividade, mas sempre para uma evolução. Eu acho que é isso que a gente... a palavra crise, né, dentro dessa explanação muito maravilhosa do pessoal aí, do Marcos, do André e do Zé Roberto, complementado aí pelo Kassar, a gente traz essa ideia de crise, né, Marco? É importante levantar essa ideia de crise como não algo necessariamente negativo. Lembrando que na doença, a crise, o momento de crise é o momento que você começa a melhorar. No momento do alto da crise, a palavra crise vem muito da medicina, que é o momento que você passa a melhorar. Então, é aquele momento que você está mais debilitado, mas é o momento que você dá aquele apurada, né? Então, é importante fazer essa ligação com o tema em tempos de crise e olhar a crise de uma outra forma. Porque é oportunidade de crescimento. Nós não estaríamos conversando aqui hoje nessa ferramenta, juntando departamentos da sociedade, se não fosse esse Covid, esse vírus da coronavírus. Nós não estaríamos fazendo isso, né? Nem pensaríamos em fazer isso. E nós estamos fazendo isso por causa dessa oportunidade que nós tivemos, dessa crise, né? Por causa dessa oportunidade de mudança que para nós foi benéfico, né? Foi uma oportunidade que a gente ia deixar isso para daqui 10 anos. Daqui a pouco a gente vai aprender a usar essa ferramenta, daqui 5, 6 anos. Não, meu amigo, é agora. Vocês já estão atrasados. Já era para ter aprendido lá atrás. Vocês já deviam ter usado isso aí. Vocês estão dormindo. Então, essa é a crise, né? Ninguém quer falar mais? Eu faria um complemento nessa abordagem do momento, né? Momento negativo e, ao mesmo tempo,
com essa fala de que nós estamos entrando numa era de luz, porque se nós fizermos uma analogia, aliás, se nós seguirmos, na verdade, um princípio de correspondência, um princípio do hermetismo, que fala o que está em cima é como o que está embaixo, e se nós fizermos uma analogia com nós mesmos no momento de doença, aí depois você espelha isso a nível macro, né? Se você analisar uma doença, o que é uma doença? É que a gente fala de doença só quando aparecem os sintomas, mas ela mesma, ela começou muito antes. Ela começou lá no seu mental, no seu emocional, chega um momento que os sintomas são apresentados no seu corpo físico, é aí quando você percebe ela. Ou seja, o que é que são os sintomas? Os sintomas nada mais é do que uma inteligência da natureza de voltar ao equilíbrio. Então, se você analisar isso a nível macro, o que é o momento da crise? É uma inteligência da natureza de se retomar ao equilíbrio. Ou seja, é uma oportunidade, é exatamente um esforço para um movimento de cura. E o Marx fez uma colocação bacana também, anteriormente, que falava assim, das polaridades trabalhando intensamente num período curto de tempo, para que houvesse exatamente um aceleramento. É mais ou menos nesse sentido, né? Nós estamos, na verdade, passando por todos esses problemas, as mentiras aparecendo, a negatividade das pessoas vindo à tona, porque é um movimento em que os sintomas estão aparecendo para que sejam tratados. É assim que funciona também no indivíduo. Os sintomas aparecem para que haja um despertar. Olha, tem alguma coisa errada. E aí a gente começa a trabalhar no sentido da cura. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido, para complementar o que vocês disseram. Temos que lembrar que a tríade, nós temos Brahma, equilibrante, Vishnu, que é construção, e Shiva é a destruição daquele que não serve mais. Então, a gente está vendo muita coisa sendo destruída, porque está vindo novos valores, e alguém tem que fazer esse serviço de destruição daquilo que não serve mais. Como dizia o Cristo, não se põe vinho novo em barril velho. Então, alguém tem que fazer essa destruição do barril velho. Então, nós temos duas vertentes, a tríade. A divindade trabalha em tríade. Tem um equilibrante, tem uma construção e tem uma destruição daquelas coisas que não precisam mais, né? Então, a gente tá nesse negócio aí porque está em ação essas forças, né? Por isso que nós temos as duas rodas, né? Suástica e Asovástica, uma girando de um lado, a outra girando do outro. Uma de construção, outra de destruição. Então, uma semeando e a outra colhendo, né? Então, nós vamos estar... Por isso nós temos uma no semente e uma no colheita. Então, está tendo uma colheita brava aí. Nós estamos em pleno ciclo de Saturno, 32 anos de Saturno. Tudo que não está realmente firme vai cair. Saturno é absolutamente cobrador, né? A foice e a ampulheta, né? Tudo tem tempo para ser realizado. Se isso não for feito, essas coisas vão cair. Caindo um monte de gente aí no governo, não sei aonde. Estamos em pleno ciclo de 32 anos de ciclo de Saturno. Então, é o que a gente vai esperar o quê? Vai esperar isso mesmo, cara. Vai esperar uma colheita, né? A foice de Saturno, né? Gostaria de só encerrar esse tema, lembrando aqui aquela famosa história da caverna do Platão, que o homem está preso lá, existe a sombra e vive-se essa sombra. Vivemos tempos onde todos foram expulsos, né, da caverna. Mas eu quero só colocar aqui uma referência. Eu gosto muito de fazer citações do mundo pop, da cultura aí da televisão, internet, Netflix, HBO, cinema. E toda essa fala aí do caos, da luz, essa época de crise, de conflitos. Quero fazer aqui uma ligação rápida com uma série muito famosa aí dos últimos 10 anos, Game of Thrones. Quem não assistiu já ouviu falar. Em Game of Thrones, havia lá os 7 reinos, sete reinos,
onde as coisas estavam acontecendo e, de repente, começou a haver uma convulsão, vários acontecimentos e conflitos, onde havia luta pelo poder, onde começou a haver briga de todos os tipos, e o conflito ou o medo maior era dos zumbis, os caminhantes brancos. Quem são os zumbis? Os zumbis são as pessoas que estão vivendo no modo automático. Eu trabalho, eu pago boleto, me alimento, defeco, me reproduzo e fico a encarnação toda nisso. Isso não existe mais. Não há mais tempo para se demorar com as situações da vivência dessas, todas as ações necessárias para a evolução e quitação do karma. E nesse sentido é que aparecem os atritos, que aparecem as crises, e que para as personalidades humanas, alguns chamam de caos. Esse caos nada mais é do que um movimento da evolução de uma forma mais intensa, como acabou de falar o Kassar. E aí eu quero finalizar essa questão, pelo menos, com uma citação que ficou emblemática e famosa na série Game of Thrones, onde lá no início alguém fala do caos, quer dizer, surge uma questão semelhante a essa que a Elaine colocou muito bem aí, e um dos protagonistas lá, ele afirma o seguinte: o caos é uma escada. Que escada? A escada da evolução. A escada que leva para o seu caminho de evolução, sua luz. A escada de Jacó, tão famosa no conhecimento espiritualista, é o Stairway to Heaven. Tem mais questões, Wagner? A Sandra pergunta se no Peregrino vamos ter noções desses temas que nós estamos falando aqui, ou vamos estudar de forma mais profunda. Acho que ela quis dizer assim, se é básico ou aprofunda bem. A pergunta está na tela aí, dá uma olhada. O Cleiton é instrutor do Peregrino, também não é a dele, podia comentar isso aí com a gente. Então, no Peregrino a gente vai dar uma entrada mais nos temas. Os temas vão ser discutidos mais com uma certa profundidade, assim, vamos conversar um pouco mais, mas vamos entrar muito mais em conceitos, né? Peregrino, a gente traz muitos conceitos. Os conceitos, toda a iniciação é apresentado o primeiro conceito no Peregrino, depois vai sendo aprofundado nos estudos dos graus, né? E tanto que temas se repetem em todos os períodos, como a cosmogênese, a antropogênese, as leis universais, elas se repetem. Então, a gente não adianta a gente trazer já conceitos muito aprofundados logo de cara, que não vai ser compreendido. Então, o Peregrino ele vai trazer os conceitos de uma forma mais clara, os nomes, as nomenclaturas, o que são essas um conceito dessas hierarquias um pouco mais fáceis, assim, não se aprofundando tanto, mas depois, com o tempo, vai se aprofundando nos graus. Então, o Peregrino já traz um pouco desses conceitos, já traz um pouco desses estudos, que vão ser aprofundados nos estudos dos graus. Mas não é só a parte teórica, nós vamos ter parte prática no Peregrino. Sim. Assim como exercício de respiração, pranayama, nós vamos ter yoga dos 5 elementos, que é onde nós organizamos as energias. Essa yoga dos 5 elementos é uma yoga tibetana, porque a sociedade foi fundada como quinta rama budista do norte da Índia, oeste do Tibete, em 1924. Então, a sociedade ela começou com uma rama budista que trouxe as yogas do budismo tibetano clássico. Então, nos graus, nós fazemos as yogas do budismo tibetano clássico. E no grau Peregrino, nós vamos fazer a yoga dos 5 elementos, onde nós vamos equilibrar ou colocar as energias, cada um na sua posição. Nós temos um gnomo, uma salamandra, uma ondina, um silfo, né? Aquelas energias, aquelas inteligências da natureza que a gente chama de elementais, e a gente, através de uma yoga, nós vamos organizar no nosso corpo. Se a gente não organizar, não adianta nada. Né? Sim, lembrando que quando eu falei mais assim da instrução.
Mas tem todo o colégio iniciático não é somente a escola, né? A gente tem até um tripé, que é a escola, teatro e templo. Então, existem as questões de yogas, né, e a vivência também. Então, o colégio iniciático, no Peregrino, já vai começar essa vivência, como um todo no colégio iniciático. E estão todos convidados a adentrar ao curso Peregrino e conhecidos amigos que tiverem interesse nesse tipo de conhecimento. Em breve teremos outras notícias neste canal e tem aí o link para preencher lá os dados para receber mais informações. É isso, Wagner? É isso. É isso. Dá na tela aqui o endereço para que as inscrições sejam feitas. bit.ly/inscrever_peregrino. Quem tiver interesse pode entrar e vai ter um formulário lá com maiores orientações, um direcionamento, para que nós consigamos fazer um contato em relação ao assunto. Wagner, esse vídeo vai ficar disponibilizado, né, nesse canal, então a pessoa também que quiser vai poder indicar esse vídeo para a pessoa que quiser entender o que é a Sociedade Brasileira de Obiose, ele vai poder assistir esse vídeo aqui nesse canal, né? Sim, exato. Perfeito. É só lembrando disso. Então, senhores, podemos fazer os encaminhamentos para a finalização. Quer dizer mais alguma coisa, Marcos? Eu acho que a ideia principal foi passada, né? Discutimos bastante essa questão aí de se enxergar ou entender os conflitos atuais, que para as personalidades a gente chama de conflito, daí que surge até, né, a ideia de caos. Tem uma fala aqui tem uma pessoa que é a Alice, fala que a crise existia mesmo antes da pandemia. As situações conflituosas que nos colocam para viver tudo isso já existe há muito tempo, né? E quanto mais a gente se conscientizar que são situações necessárias para a evolução nossa, menos a gente vibra essa ideia de crise, de medo, né, de sensação angustiante ou as vibrações negativas. Lembrando que há estudos que aparecem aí nas redes sociais falando das faixas vibratórias onde o vírus penetra, se contamina e tem efeito letal. É só pensarmos, agirmos, atuarmos no sentido de elevar essa faixa vibratória. E uma das formas de se elevar isso é mudar o padrão mental, começando com a ideia de se evitar o medo. Mas eu quero agradecer a presença, a participação de todos, pelo apoio, pela contribuição na discussão. Estaremos presentes no curso Peregrino, que talvez se inicie na semana que vem, daremos notícia. E vamos para a próxima. Bom final de semana a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço também. Boa noite a todos aí. E lembrando que quem for de outro departamento também, assim, a gente está aqui nos departamentos de Campo Grande, Três Lagoas, o Presidente Prudente e o Beto de Martinópolis, mas também tem outros departamentos de outras localidades que também vão ter o curso Peregrino no decorrer desse período. Pode fazer a inscrição aqui, que eu acho também, né, Wagner, que a gente até encaminha, se tiver um departamento na cidade, alguma coisa para a pessoa entrar em contato. Fiquem à vontade. Lembrando que o curso Peregrino é um curso gratuito e ele normalmente acontece presencialmente nos departamentos, mas por conta desse período de isolamento em decorrência da pandemia, nós faremos ele online, até que seja possível o retorno aos departamentos. Bom, meu boa noite a todos também. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse compartilhamento de informação, de conhecimento. Uma boa sorte a todos aqueles que desejam ingressar aí o caminho da iniciação e avante com coragem. Iniciem. A caminhada vai se abrir, o caminho vai se abrir à medida que vocês começarem a trilhar ele. Também dizendo boa noite.
Lembrando que a Ubiose também tem a opção do curso online. Além do presencial, nós também temos uma opção de curso online, né? Então, o curso por correspondência. Então, tem várias opções, né, dentro da sociedade. Mas esse aqui, que eu, como o Wagner falou, o Cleiton, essencialmente é um curso presencial, mas nesse devido momento, a gente somos obrigados a fazer ele online. Mas, de qualquer jeito, eu agradeço também a presença dos nossos ouvintes, aí, os nossos futuros colegas de graus. A palavra final é sua, Marcos. É só agradecer a todos, né? Gratidão a todos. E vamos em frente, como disse o André, e avante com coragem. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa